Neste vídeo faremos os exercícios 1, 2 e 3. No primeiro exercício, o usuário informa dois números e o programa calcula o resto entre eles. No segundo exercício, o usuário informa um número e o programa retorna seu valor absoluto. E no exercício 3, o usuário informa dois números e o programa calcula o primeiro número elevado ao segundo. E vamos resolver esses exercícios codando lá no VS Code. E aqui o HTML do exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3 e os arquivos destinados ao JavaScript separados. O resto.js referente ao exercício 1, o absoluto.js referente ao exercício 2 e o exponenciação.js referente ao exercício 3. E agora vamos fazer o exercício 1, onde o nosso objetivo é calcular o resto da divisão de dois números. Vamos lá. Aqui eu já vou chamar o arquivo resto.js. Eu acabei de fazer o HTML do primeiro exercício, onde através da tag H1 se torna possível aparecer o título calcular resto. Logo em seguida um parágrafo com o texto informe o primeiro número e o input para que seja possível a gente receber a primeira entrada. Uma ideia muito parecida para receber o segundo número. Depois um botão que em caso de clique vai chamar a função calcular resto, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E por fim a tag pré para que seja destinado a uma área para a gente expor a nossa resposta. Agora vamos implementar a função calcular resto. E aqui na função calcular resto, recebemos as duas entradas, ou seja, o número 1 e o número 2. Depois realizamos o cálculo do resto, lembrando através do símbolo da porcentagem. E por fim, expomos o resultado mais o valor que está dentro da variável resto. Só dando aqueles comandos para limpar os campos depois que acontece o clique no botão. Vamos testar. 100 dividido por 3, resto 1, 10 dividido por 2, resto 0, tudo certinho. Vamos ao próximo exercício. O exercício 2, que é para fazer o cálculo do valor absoluto de um número. Eu já vou chamar aqui o arquivo absoluto.js. E aqui o HTML do segundo exercício, o nosso título, cálculo absoluto, depois um parágrafo com o texto informe o número, o input para receber esse número, depois o botão que em caso de clique chamará a função calcular absoluto, daqui a pouquinho a gente vai fazer ela, e por fim a tag pré para a gente conseguir expor o resultado encontrado. Vamos implementar a função calcular absoluto. Deixa eu só selecionar aqui o arquivo absoluto. E aqui eu acabei de implementar a função calcular absoluto, onde inicialmente a let número 001 recebe a entrada, que é o número. Depois a let absoluto faz o cálculo do valor absoluto, usando uma das funções que tem lá naquela tabelinha que eu já mostrei a vocês, o math.abs, usando como parâmetro o número, que naturalmente vai retornar o valor absoluto. Depois o resultado do valor absoluto será exposto e por fim aquele comando para limpar os campos após o clique do botão. Vamos testar para ver se deu certo. O módulo de menos 10 é 10. Certinho, 10. O módulo de 10 também é 10. Módulo de menos 6 é 6. Certinho, vamos ao próximo exercício. Aqui no exercício 3 eu já vou chamar o arquivo exponenciação.js. E o HTML do exercício 3 é muito parecido com o exercício 1, então eu vou só copiar e colar. E fazer aqui as alterações necessárias. Mudando aqui o título e o nome da função. Deixa eu só ver como está ficando lá no navegador.
Certinho, agora vamos implementar a função calcular expor. Aqui no arquivo exponenciação.js, acabei de implementar a função calcular expor, onde inicialmente recebo as duas entradas, ou seja, o primeiro e o segundo número. Depois faço o cálculo da exponenciação através da função do método math.poll, usando como parâmetro o primeiro e o segundo número, do mesmo jeito que é indicado na tabelinha que tem lá no PDF. Depois exponho o resultado da exponenciação encontrada e por fim faço a limpeza dos campos. Vamos testar o programa. Informe o primeiro número 3, o segundo número 2, o resultado deve dar 9. Ah, aqui faltou uma coisinha para a limpeza dos campos. Vamos testar 2 elevado a 2, 4, certinho, e agora aconteceu a limpeza dos campos. 3 elevado a 1 vai dar 3. 2 elevado a 3 vai dar 8. E chegamos à resolução do último exercício desse vídeo. E no próximo vídeo veremos a resolução de mais 3 exercícios e eu aguardo vocês lá. Fui!